Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar o canal. Meu irmão inútil só serve para dar problema para todo mundo. Tenho 21 anos e um irmão mais velho, Cal, que sempre foi um babaca comigo. Apesar de termos apenas um ano de diferença, ele costumava me bater quando éramos crianças e agia como se tudo que fosse meu também fosse dele. Além disso, era mimado por nossos pais, o que me causava muito sofrimento. Não foi surpresa que me mudei aos 18 anos. Meu tio, agora policial aposentado, me acolheu após minha saída de casa. Ele até conseguiu um Calvi desativado para mim. Amo muito esse carro. Não entendo por que Cal odiava o fato de eu ter aquele carro, pois ele arruinou 3 carros velhos que possuía, enquanto meu carro continuava rodando bem, até seu terceiro carro finalmente pifar quando ele bateu em um poste. Certo dia, ele pediu meu carro emprestado. Tive um mau pressentimento e disse não. Quando ligou, alegando que precisava de um carro para ir trabalhar, sugeri que pegasse o ônibus, pois conheço sua habilidade de direção. Meus pais ligaram depois, insistindo que emprestasse o carro a ele. Mantive minha posição, afirmando que confio no carro e preciso dele como meu meio de transporte pessoal. Meu tio parabenizou minha firmeza, dando-me um high five. Alguns dias depois, ao sair do trabalho, não encontrei o carro no local em que o estacionei. Ao ligar para o celular de meu irmão, sem resposta, entrei em contato com meus pais para saber se ele havia pego meu carro. A princípio, negaram, mas acabaram admitindo que ele pegou emprestado. Insisti que o trouxessem de volta imediatamente, alertando sobre a possibilidade de envolver a polícia. Fui chamado de babaca, e meus pais ligaram para Cal, ordenando que devolvesse meu carro. Ele apareceu no estacionamento com o veículo 20 minutos depois. Ao exigir explicações sobre como ele roubou meu carro, mostrou um molho de chaves de carro da polícia comprado online. Alguns eram universais, e alertei que, se danificasse meu carro novamente, seria preso. Então, com audácia, pedi uma carona para casa. Diante da situação, recusei, lembrando do frio de dezembro que me fez enfrentar após roubar meu carro. Sugeri que fosse a pé. Chamou-me de idiota antes de eu ir embora. Após esse episódio, meu tio instalou um rastreador no carro. Na véspera de Natal, enquanto celebrava com a família, as ruas estavam frias e geladas, exigindo extrema precaução ao dirigir. Como podem imaginar, Cal pegou emprestado meu carro novamente durante a festa. Decidiu buscar um amigo, presumindo que eu não notaria. Porém, percebi quando olhei pela janela da frente e vi que meu carro havia sumido. Ao abrir o aplicativo de rastreamento, constatei que ele estava a alguns quilômetros de distância. Liguei para o celular dele para expressar minha indignação. Todos na festa indagaram, e eu relatei que ele havia roubado meu carro novamente, com meu tio confirmando que não era a primeira vez. Cal, ao telefone, pediu para não incomodar e afirmou que traria o carro de volta em breve, desligando na minha cara. Enquanto monitorava o aplicativo rastreador, o ponto indicando a localização parou por um tempo. Logo recebemos uma ligação aflita de Cal, pedindo ajuda, pois bateu o carro devido às estradas geladas e à inexperiência com um veículo de tração traseira. Embarcamos na minivan dos meus pais, seguindo o rastreador. Encontramos Cal e o meu Calvin numa vala cheia de neve. Apesar da raiva, meus pais pediram que deixasse para lá, mas eu estava saturado e decidido a chamar a polícia. Cal implorou para evitar isso, confessando que havia bebido antes de sair. Ameaçou processá-lo se não arcasse com os danos ao carro. Felizmente, a polícia já estava ciente do acidente. Meus pais tentaram mentir, alegando que eu dirigia e eles apenas ajudavam, mas contestei, contando com o apoio do meu tio. Um dos policiais reconheceu meu tio, e, ao checarem a licença de Cal, descobriram que estava suspensa desde o acidente anterior. Testaram seu hálito, resultando em algemas nos pulsos, enquanto minha mãe implorava para não levá-lo. O policial alertou que eles também poderiam ser presos por mentir para a polícia, silenciando-os. Retornamos à minivan, encerrando a festa de Natal mais cedo. Meus pais nos levaram para casa, e, ao sair da van, escaparam quase escorregando para fora da estrada. Meu irmão foi liberado no dia seguinte, parecendo assustado. Os policiais deram-lhe uma lição, enquanto meu tio ria e revelava que seus amigos do departamento nunca o enquadraram por dirigir embriagado. Pela licença suspensa, a multa foi de cerca de $600. Meu tio se desculpou, comprometendo-se a pagar os danos no meu carro e assegurando que isso não se repetiria. Os danos na frente eram pequenos, necessitando apenas de um novo para-choque, farol e grade. Felizmente, meus pais praticamente ignoraram o incidente, agindo como se nada tivesse acontecido.
Cal entregou-me as chaves extras do Chrome compradas online, dizendo que aprendeu uma lição que não esquecerá tão cedo. Edit, pessoal, estou meio cansado de tantas reclamações sobre como meu tio infringiu a lei, impedindo que a infração do meu irmão fosse arquivada, e eu não consenti com isso. Eu não queria que ele fizesse isso, mas quando descobri, já estava feito. Meu tio não é uma má pessoa. Na verdade, era um ótimo policial que acreditava em dar às pessoas uma segunda chance, sendo agradecido por isso muitas vezes. No ano passado, um homem aleatório reconheceu meu tio e agradeceu por colocá-lo no caminho certo. Alguns anos atrás, não vou negar que o encobrimento da infração por dirigir bêbado foi errado, e não faço ideia de como conseguiram, mas já está feito. Não me importo mais com isso. Meu irmão pagou voluntariamente pelo conserto do meu carro e tem se mantido longe de problemas. Sei que ele poderia ter ferido ou matado alguém, isso é óbvio. Mas ele não fez isso. Meus pais deveriam ter sido presos por mentir para a polícia também, mas não foram. Meu pai foi preso mais tarde de qualquer maneira, por atacar um homem depois de ser chamado de narcisista. E esse é o problema que enfrentamos atualmente. O que aconteceu com meu irmão está basicamente encerrado agora. Meu pai tentará agredir um cara, eu diria. Isso é muito mais importante no momento do que algo que aconteceu semanas atrás. Já ouvi de tudo nos comentários sobre corrupção policial, a necessidade de trocar a chave do meu carro ou trocar as fechaduras, entre várias outras medidas. Pretendo trocar ou recodificar as fechaduras quando puder pagar, mas no momento não posso. Uma doente maluca puxou meu cabelo quando eu era criança. Quando eu era criança, eu nunca cortava meu cabelo, não importa o que. Eu tinha um cabelo loiro escuro bastante comprido e, na infância, muita gente pedia para tocá-lo, o que não me incomodava, desde que tivessem minha permissão. Então, quando eu tinha 6 anos, minha mãe me levou a uma mercearia para comprar algumas coisas para o jantar naquela noite. Chegamos lá, e minha mãe pegou o que precisava, mas faltava o pão que ficava do outro lado da loja. Ela me mandou buscá-lo, pois eu era pequena e rápida. Ao chegar ao pão, escolhi a marca que costumávamos comprar, e naquela época, eu gostava muito de baguetes e outros tipos de pães. Quando vi as baguetes, esqueci totalmente que minha mãe estava esperando por mim. Peguei um pão e voltei para minha mãe. Então, quando eu estava retornando para ela pelo corredor do pão, senti alguém puxar meu cabelo, e não de maneira gentil. Não foi um puxão leve. Foi tão forte que pensei que meu cabelo seria arrancado, e chorei tanto que minha mãe me ouviu do outro lado da mercearia. Acontece que era um garoto da minha idade que queria mexer no meu cabelo. Então, a mãe dele, e digo, a mãe de 40 anos, puxou meu cabelo para que seu maldito filho pudesse tocá-lo. Minha mãe correu e disse à mulher para me soltar. Aqui está basicamente como foi a conversa. Solta minha filha. Meu filho só queria mexer no cabelo dela. Ela tem um cabelo muito bonito. Ela puxou meu cabelo. Você poderia ter simplesmente pedido. Não pode simplesmente puxar o cabelo das crianças. Posso chamar a polícia por agressão? Você está me assediando. Eu só deixei meu filho mexer no cabelo dela. Posso chamar a polícia por você assediar a mim e ao meu filho. Em primeiro lugar, eu não estou assediando você. Você agrediu minha filha e, em segundo lugar, você pode chamar a polícia. Você só estará piorando as coisas para si mesma. Acontece que ela chamou a polícia, e eles registraram nossas declarações. Ela havia feito um relatório exagerado e dramático, dizendo à polícia como descobriríamos mais tarde que eu havia consentido que seu filho tocasse no meu cabelo? Então, minha mãe apareceu do nada e começou a assediá-la. Minha mãe deu à polícia o relatório real dos fatos. Pediram-me para fazer um relatório, mas eu estava com tanto medo e cansada da experiência que não quis falar muito. Eles verificaram as imagens de segurança e viram o que realmente aconteceu. Não me lembro da próxima parte, então tenham paciência comigo aqui. Mas minha mãe decidiu apresentar uma queixa e processou a mãe por agressão. Ela ficou presa por 6 meses e foi multada por dar falso testemunho à polícia. Essa ordinária atrapalhou a minha mãe até meu irmão morrer. Uma conversa com colegas artesãos me lembrou esta história, então resolvi compartilhar alguns antecedentes rápidos. Meu irmãozinho nasceu com uma doença terminal, e as longas internações hospitalares e remédios caros começaram por volta dos 6 meses de idade. Para lidar com as enormes contas médicas, minha mãe trabalhou em alguns bicos ao longo dos anos, incluindo fazer vestidos de noiva e damas de honra personalizados.
Minha mãe tinha algumas regras que ela insistia. Número 1, fazia todas as medições e ouvia a palestra, pois mentiras vaidosas só resultam em vestidos mal ajustados. Número 2, todos os ajustes finais devem ser concluídos 3 semanas antes do casamento. Dessa forma, se meu irmãozinho tivesse uma internação de emergência no hospital, ela teria tempo para arranjar alguém para ficar com ele enquanto voltava para casa para terminar um trabalho, pois ele não falava e precisava de companhia constante. Esta noiva em particular queria todas as suas damas de honra em vestidos de organza, pastel, organza e um tecido transparente. Os vestidos de base eram brancos, cobertos com essas cores. Infelizmente, a noiva tinha mais damas de honra do que tons pastel em que o tecido veio, o que significa que uma dama de honra sortuda usava bronzeado. A noiva se recusou a começar uma briga, atribuindo as cores. À medida que elas chegavam, escolhiam. Quando vinham para tirar as medidas, tinham que escolher entre as cores restantes. Uma dama de honra morava a 3 horas de distância e se recusou a vir à cidade para ser medida. Insistiu em nos dizer que tamanho 8 era bom o suficiente. Os tamanhos de noiva são muito diferentes e não se convertem de maneira limpa, então isso não significa nada. Então minha mãe finalmente chegou a um acordo de que uma costureira local poderia medi-la e enviar as medidas. Um mês antes deste casamento, ele foi internado na UTI para ser colocado em um respirador. A mãe agora tinha que encontrar alguém para ficar com ele tempo suficiente para ela terminar 8 vestidos nas próximas 2 ou mais semanas. Ela conseguiu graças a amigos incríveis, mas a coisa estava apertada. Meu pai estava ocupado trabalhando horas extras para pagar as contas e lidar com os outros 2 filhos. Bem, esta dama de honra mal intencionada, a doida, ainda se recusava a fazer uma medição final faltando menos de 2 dias antes do casamento. Dizia que não queria gastar uma viagem só porque minha mãe era uma costureira horrível, que não sabia calcular tamanho. Estava limpando umas pérolas durante aquela conversa adorável. Minha mãe implorou a uma amiga que passasse um dia inteiro com John para que ela pudesse fazer as adaptações e os ajustes de uma só vez. A doida estava 2 horas atrasada. Quando chegou, viu o horrível vestido marrom e começou literalmente a gritar, dizendo que não era justo e que minha mãe deve ter escolhido aquela cor. Ela exigiu que outra dama de honra devolvesse o vestido e que os 2 vestidos trocassem de cores. Isso seria mais de 20 horas de trabalho. Então minha mãe riu e disse para ela um grande não. A noiva chegou e disse à amiga que a cor era a única opção que restava, e ela lamentou, mas era isso ou desistir do casamento e pagar o vestido de qualquer maneira. A doida finalmente concordou em colocá-lo, e sim, ela mentiu sobre seu tamanho quando o zíper não subiu totalmente. Minha mãe pegou a fita métrica apenas para descobrir que essa mulher havia mentido de 1 a 2 polegadas em todas as medições, exceto na altura, e sua defesa era que não ia deixar uma costureira ciumenta mentir sobre ela. Então ela, entre aspas, consertou os números antes de repassá-los. Nessa altura, minha mãe estava quase cuspindo fogo. A vida de seu filho estava em jogo e essa lunática estava tornando sua vida um inferno. Minha mãe exigiu o dobro do preço pelo vestido, porque ela teria que adicionar tiras ao vestido branco base para torná-lo grande o suficiente e depois fazer um novo vestido de organza por cima. Isso dobraria o tempo e aumentaria substancialmente os custos de tecido. Então a doida brigou por causa disso e minha mãe finalmente disse a ela, tudo bem. Me pague o valor combinado e leve seu vestido como está agora. Até a própria noiva estava intimidando a doida a simplesmente pagar e ela finalmente concordou. Minha mãe disse à noiva para tirar a doida de sua casa. Elas poderiam voltar em 5 horas para pegar o vestido. Felizmente, o vestido refeito era um ajuste perfeito. A doida pagou o saldo restante e saiu em seguida. No dia em que meu irmão morreu, minha mãe jurou nunca mais fazer outro vestido de noiva. Nos 21 anos desde que isso aconteceu, ela só fez um comum favor para a amiga, que passou aquele dia infeliz com John na UTI, enquanto minha mãe aturava a doida. Essa maluca quase afogou o próprio filho, e justamente no meu turno. Fui salva-vidas-chefe em um parque aquático por 4 anos, então definitivamente vi meu quinhão de pais ruins. Mas uma mãe em particular quase deixou seu filho se afogar. No parque em que trabalho, temos vários tobogãs, uma piscina de ondas e uma piscina normal que tem esses toboáguas de plástico que desembocam nela, que também usamos para treinar. A parte rasa tem cerca de 90 centímetros e a parte profunda tem 3 metros. Mas os tobogãs desembocam onde a água tem cerca de 1,5 metros. E muitas pessoas subestimam a profundidade, principalmente pais e filhos pequenos, e acabam tendo que nadar de volta para a parede em vez de poder ficar de pé. Eu tenho só 1,57 m, então até eu tenho que nadar de volta devido à profundidade.
Exigimos que todo mundo com menos de 1,40 m use um colete salva-vidas, não importa onde estejam na piscina. É lei estadual. Como você pode imaginar, muitos pais não ficam felizes com isso. Embora tenhamos coletes salva-vidas gratuitos de cortesia em dias de muito movimento, eles esgotam. Mas nossos maiores problemas vêm dos pais, que estão convencidos de que seu filho é o próximo Michael Phelps. Nesse dia em particular, estava bastante movimentado e eu recrutei alguns dos meus salva-vidas para procurar coletes salva-vidas que foram deixados nas cabanas, banheiros, etc. Em vez de pendurados de volta, uma criança veio correndo para a piscina e notei sua altura cerca de 5 centímetros a menos que a altura de corte. Coitado, foi amigo, sinto muito, mas você não pode nadar nesta piscina sem colete salva-vidas. A mãe, que vinha atrás dele, diz: sem problema. Ele pode nadar. Infelizmente, por causa da lei estadual, não posso deixar ele entrar na água sem colete salva-vidas. Ele está na equipe de natação. Vai ficar tudo bem. Me desculpe, senhora. Não é regra nossa. É a lei. Ela revira os olhos e sai bufando, mas consegue encontrar um colete salva-vidas para o filho. Então eu tiro os olhos deles e presto mais atenção à minha zona. Mas outra mãe, irritada como de costume, nada demais. Cerca de 10 minutos depois, eu vejo esse garoto subir no escorregador. E a criança? Então eu assobio para ele e o levo até sua mãe novamente. Digo: senhora, eu entendo que ele provavelmente sabe nadar, mas ele não pode descer no escorregador ou entrar na piscina sem colete salva-vidas de jeito nenhum. Não vou colocar essa armadilha mortal no meu filho de novo. Entendo. Mas ele pode nadar perfeitamente bem. Ele está em um time de natação. Eu, começando a ficar irritada, digo: legalmente não posso deixar seu filho tocar naquela água se ele não estiver com colete salva-vidas. Não, ele estava sufocando. Não permitirei que meu filho se engasgue. Morra. Adeus. Eu quase desabei, mas ela saiu arrastando seu filho com ela. Então eu revirei os olhos e não pensei mais nisso. A cada 20 ou 30 minutos, alternamos as posições como salva-vidas para manter nossos olhos atentos e nossa energia alta. Então, nossa adorável mãe com direito decidiu esperar até que voltássemos para tentar trazer seu filho de volta. Infelizmente para ela, eu havia acabado de me mudar para o outro lado da piscina com cerca de 10 minutos. Nota um nadador angustiado nadando, mas claramente tendo dificuldade e mal se movendo. E o estágio antes do afogamento, a cerca de 1,5 m do escorregador. E o assobio saltou para dentro. Puxei o nadador até minha boia e eis que é a mesma criança agora. Fiquei pé da vida, mas não tanto quanto a mãe. Ela está sentada em uma espreguiçadeira ao lado da piscina, sem prestar atenção em nada. Nota: os pais salva-vidas não são suas babás. Eu ajudo o garoto e o arrasto até sua mãe. Senhora, esta é a terceira vez que tento falar com você. Seu filho quase se afogou na piscina porque ele. Ela fica horrorizada e diz: você acabou de tocar no meu filho. Eu salvei seu filho. Eu não lhe dei permissão para salvar meu filho. Você não tinha o direito de tocá-lo. Você deveria ter me perguntado antes de agarrá-lo. Assim não te vi em lugar nenhum. Você não estava cuidando do seu filho, então eu tive que tomar uma decisão. Sim, eu estava. Ele estava nadando bem. Como você ousa salvar ele apenas para provar seu ponto? Apenas admita que você está abusando do seu poder de salva-vidas. Quero falar com o seu supervisor. Adoro quando as pessoas querem falar com o supervisor, porque neste parque aquático quase sempre eles ficam do lado do salva-vidas. Então meu supervisor vem. Essa salva-vidas não deixa meu filho nadar na piscina. Ela deu a ele um colete salva-vidas que estava sufocando ele e arrastou ele para fora da piscina sem minha permissão. Seu filho é muito baixo, mas ele está em uma equipe de natação. Se ele sabe nadar, não deveria usar um colete. Eu vinha tendo essa mesma conversa repetidamente por cerca de 45 minutos neste momento. Meu supervisor pediu que ela desse 1 minuto a ele e se afastou para falar comigo. Às vezes, se as crianças estão perto da altura correta, nós as deixamos nadar. Se não houver coletes salva-vidas adequados e se elas parecerem boas nadadoras e tem um adulto confiável com elas. Então meu supervisor decidiu estender esse privilégio à mãe. Obrigado.
Não acredito que demorou tanto para vocês caírem em si. Espero que ela seja, no mínimo, repreendida por arruinar o dia do meu filho. Ela estava fazendo o trabalho dela, mas sinto muito que dificultou as coisas para você. A doida volta a conversar com as amigas e seu filho corre feliz de volta para o escorregador, onde já quase se afogou uma vez e desliza para baixo. É óbvio. Ele começa a se afogar. Mas não posso resgatar o filho dela porque ele sabe nadar, certo? Ele está em uma equipe de natação. Ele é ótimo. Na verdade, estou prestes a entrar quando meu supervisor me interrompe e chama a atenção da mãe. Senhora, seu filho está se afogando? Ela revira os olhos e caminha até a beira da piscina. Ele não está. Ele está nadando bem. A essa altura, o filho passou da natação angustiada para o afogamento. De fato, sua boca está subindo e descendo sobre a água. Seus olhos estão arregalados, os braços desesperadamente agarrando algo. Mas ele não está indo a lugar nenhum. E não, nenhum dos outros clientes notou porque todos estavam fazendo suas próprias coisas e o afogamento é muito silencioso e sem intercorrências. Agora estou ficando impaciente. Não quero uma criança se afogando sob minha supervisão, mesmo que não tenha permissão dos pais para resgatá-la. Então a amiga da doida vem ver o que está acontecendo. Fica com os olhos arregalados e engasga. E a doida fica histérica. O que você está fazendo? Não fique parada. Faça alguma coisa. Salve ele. Apesar da minha raiva agora, não preciso de um segundo lance. Eu pulo para dentro. Agarro o pobre garoto pela segunda vez e o puxo para fora. O supervisor diz, por favor, coloque um colete salva-vidas nele da próxima vez ou leve-o para a área infantil, onde ele pode nadar onde quiser, sem precisar de um. Nem disse obrigado. Ela apenas me lançou um olhar sujo. Assinou o relatório do incidente e arrastou seu filho tremendo para longe. Muitas pessoas estão duvidando da legitimidade dessa história. O que é justo? Se alguém estiver fazendo algo ilegal e com risco de vida, a polícia deve ser chamada. Dito isso, no dia em que o nosso relativamente pequeno parque aquático está cheio com 6.000 pessoas. Situações como esta acabam por ser a menor das nossas preocupações, por mais perturbador que seja. O problema foi resolvido. A criança estava segura o tempo todo. Ele passou um pouco de sufoco, mas não bebeu água, não escorregou para baixo da superfície da água e nós o mandamos a um médico, só para ter certeza. Já vi dezenas de supervisores salva-vidas e professores de natação fazerem coisas muito parecidas. Se eu expulsasse alguém do parque, o que não posso fazer? Um supervisor? Ou então meu gerente teria que fazer toda vez que eles colocassem alguém em perigo ou mesmo fizessem algo ilegal e perigoso. Eu nem teria tempo de fazer meu trabalho, que é garantir que as pessoas não se afoguem. Enfim, a doida não voltou a incomodar. A criança irá aprender a ter mais cuidado onde nada e não reclamou porque não tinha motivos para isso. Edit 2, só queria esclarecer mais algumas coisas, então colei um dos meus comentários. Legalmente eu não tinha o direito de pular na segunda vez se a mãe me dissesse para não fazer isso. É semelhante a recusar assistência médica em um hospital. Muitas pessoas estão pensando que eu não pulei porque a mãe estava sendo grosseira e eu estava sendo mesquinha. Mas não pulei porque o meu supervisor me disse para não pular. E 2, eu era legalmente obrigada a não pular. Se eu tivesse pulado sem a permissão dos pais, ela poderia processar o parque e ganhar a causa. Concordo, mas estávamos tecnicamente seguindo a lei. Eu salvei o filho dela uma vez, então ela me disse explicitamente para não salvá-lo novamente. E só para constar, independentemente da lei, eu teria salvado a criança de qualquer maneira se chegasse a um certo ponto e a doida ainda não tivesse nos dado a permissão. Não me importo se meu parque for processado ou tiver que fechar, ou se eu nunca mais conseguir outro emprego. Não quero a morte de ninguém em minhas mãos. Assista também